Boa noite, irmãos. Graça e paz. Bom estarmos aqui mais uma vez para meditarmos juntos na palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude mais uma vez a prosseguirmos, a avançarmos, a realmente entendermos e recebermos a porção que o Senhor tem para nós. Hoje eu quero dar continuidade, irmãos, ao nosso estudo no Evangelho de Marcos. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, e no versículo 23. Capítulo 2 e no versículo 23. Nós iremos ler o versículo 23, e depois no capítulo 3 e o versículo 3. No versículo 23 do capítulo 2, nós lemos assim: E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. Capítulo 3 e o versículo 3. E disse ao homem que tinha uma mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. Vamos orar. Senhor, obrigado a Deus por mais uma vez, Senhor, nós estarmos reunidos aqui, Senhor. Obrigado por tua graça, Senhor, por tua misericórdia que sempre tem vindo ao nosso socorro, Senhor. É o Senhor mesmo nos socorrendo, é o Senhor mesmo falando a nós através da Tua palavra, é o Senhor mesmo guiando as nossas vidas. Ó Senhor, o quanto nós precisamos de Ti, Senhor, o quanto nós carecemos, ó Deus, de percebermos ainda mais a Tua palavra, Senhor, o quanto as nossas vidas, ó Deus, precisam de serem governadas pela Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito, ó Deus, abra os nossos olhos e aplique a Tua palavra nas nossas vidas, nos nossos corações, Senhor, para nos aproximarmos mais do Senhor, para percebermos mais a Tua presença, Senhor. Ajuda-nos mais uma vez, Senhor. Fala conosco, ó Deus. Fala na individualidade dos nossos corações. Fala na coletividade do Teu corpo, Senhor, na Tua e para a Tua igreja. Assim nós oramos e Te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos sobre uma porção que nós podemos ver, que começa aqui no capítulo 2, no versículo 23, e vai até o capítulo 3 e no versículo 12. Nós temos esses dois momentos e existe uma relação entre esses dois acontecimentos. Uma relação central aqui é o assunto do sábado. E ele é exposto para nós com algumas lições. Então, quando nós olhamos aqui a partir do versículo 23 do capítulo 2, nós vemos o Senhor andando e o texto nos diz que ele ia passando pelas searas, isso num sábado. E os seus discípulos, bem à vontade, eles colhiam e iam comendo ali. Existia um costume e uma ordenança entre os judeus, entre os israelitas, que quando eles plantassem, eles tinham que plantar considerando aqueles que passassem pela seara, pela plantação. Então, aqueles que passavam podiam colher, podiam pegar algo e comer ali. Não podiam colher, não podiam levar, não podiam colocar em seus cestos, guardar e levar. Mas podiam saciar a sua fome passando pelas plantações. Então isso já era um costume muito antigo.
Mas nós olhamos aqui nesse texto e vamos lendo e nós percebemos que os fariseus questionaram, acusaram o Senhor, porque eles estavam fazendo aquilo em um sábado. E o Senhor começa a argumentar, a falar para eles, a expor para eles esse assunto do sábado, do comer no sábado. E o Senhor apresenta a situação de Davi, que com aqueles que estavam acompanhando ele, chegaram no templo e foram alimentados com os pães da proposição. E comeram lá no sábado. Mas quando nós chegamos no versículo 27, nós vemos a palavra do Senhor quando ele diz, e disse-lhes, versículo 27 do capítulo 2 de Marcos, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Esse texto aqui, ele é muito forte porque ele nos abre uma reflexão grande a respeito desse tema. O Senhor estava passando pela seara no sábado, foi em um sábado. E o assunto do sábado, quando nós vemos originalmente nas Escrituras, ali em Gênesis, na criação, já nos fala que o sábado tem uma relação com descanso e com prazer. Então, ali em Gênesis 2:2, depois que o Senhor criou todas as coisas, o texto nos diz que ele descansou. Era o sabate, era o sábado do descanso, no 7º dia. Então nós já vemos essa relação do dia, do descanso, com o prazer, e na história se desenvolve com a adoração. Originalmente, por 7 vezes, Deus se alegrou criando. Deus se alegrou criando todas as coisas. E depois ele descansou. Depois ele se alegrou mais ainda sobre as obras das suas mãos. Logo aí nós já entendemos e percebemos que esse descanso de Deus não significa que Deus parou as suas atividades, porque o descanso e o repouso não têm relação com estagnação, porque Deus nunca parou de trabalhar, não é assim? Então logo aí nós percebemos que o descanso, esse sabá, o sábado do descanso, no caso, tem relação com alegria e também com fazer o bem. Isso já é uma aplicação para nós. Do ponto de vista da nossa introspecção, da nossa reflexão, o dia do descanso na Bíblia também, ele é para uma recuperação, uma reavaliação dos propósitos e atos, uma meditação, um distanciamento dos afazeres e uma obtenção de uma nova perspectiva de vida. Nesse sentido, a reflexão que eu faço é dos momentos que nós paramos para refletir sobre as nossas próprias condutas à luz da palavra de Deus. Mas aqui no texto, quando o Senhor fala também aos fariseus, ele diz que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ele disse isso porque os fariseus, aqueles doutores, aqueles estudiosos, aqueles rígidos religiosos, já haviam acrescentado à lei, ao costume do sábado, mais de 30 obrigações. Então eles se preocupavam mais com a religiosidade do sábado
do que com a alegria de viver uma vida diante de Deus em adoração. E esse é um tema importante. Mas essa fala do Senhor nos traz uma reflexão ainda mais profunda. Porque o sábado, ele é um sábado santo por causa do homem, e não ao contrário. Mas a partir daqui nós vamos ler esse termo e essa palavra sábado como descanso. O descanso, no caso aqui, esse repouso, ele foi instituído como santo por causa do homem. Todo homem, ele é sagrado no sentido que foi Deus que fez o homem. Foi Deus que fez o homem em espírito, em alma, em corpo. E nós não podemos conceber na nossa mente, muitas vezes, religiosa, separando a alma do corpo e não considerando que Deus também tem um propósito com a alma e o corpo do homem. Porque Deus fez o homem completo e se alegrou com aquilo que ele fez, e tudo que Deus fez é perfeito. Antes da queda estava lá o homem criado por Deus perfeitamente. Perfeitamente. Mas por causa da queda, todas as necessidades do homem têm que serem reguladas e ordenadas pela palavra de Deus. A salvação em Jesus Cristo é para todo homem. Regeneração do espírito, uma alma transformada e, na ressurreição dos mortos, um novo corpo, um corpo transformado. Então é todo homem. Nós não podemos entender o homem de uma forma desconexa, separada. É óbvio, e nós já aprendemos isso, que Deus se revela no espírito do homem. E essa revelação de Deus a partir do espírito, nessa experiência espiritual, à luz da palavra de Deus, ela afeta a alma e afeta o corpo em todas as condutas que tem que viver e tem que ser governadas pela palavra de Deus. E aqui nós avançamos nessa reflexão sobre o sábado que foi feito por causa do homem. Com a queda do homem, todas as coisas caíram também. E sofreram também toda a natureza. Não só o corpo do homem, não só a alma do homem, mas todas as coisas. Mas com a salvação do homem, em Cristo também, todas as coisas serão salvas. Toda a criação será salva. É isso que Paulo nos diz em Romanos 8, lá no versículo 19 ao 22. E muitas vezes, irmãos, a religiosidade do homem tende a separar a consciência do dia do culto, a separar a realidade do dia da reunião, da realidade dos demais dias cotidianos. A religiosidade, que era a religiosidade dos fariseus, tendiam a separar os momentos de maneira tal que o homem vivia em função daqueles momentos. Então, no sábado ou no descanso, o homem seria mais santo e nos demais dias não. Percebe o desenrolar desse pensamento religioso, cheio de aparatos, de conceitos humanos? Há uma reflexão de Campbell Morgan que eu gostaria de ler para vocês e que nos ajuda muito nessa reflexão desse texto. Ele diz assim: nosso Senhor respondeu à acusação de falhar em diferenciar entre o sagrado e o secular, ampliando a esfera do que é sagrado e colocando nessa esfera o homem com todas as suas necessidades existenciais,
pois a santidade do homem é a razão da santidade do sábado. Portanto, tudo que for necessário para a santidade e saúde é tão sagrado quanto a hora de adoração e deve ser observado. Percebe a amplitude dessa consideração? É porque a nossa mente religiosa, irmãos, tende a separar o momento que você está aqui do momento que você está no serviço, do momento que você está educando seus filhos, do momento que você está na escola, na faculdade, de outros momentos. Mas todos os momentos da nossa vida têm que ser uma adoração diante de Deus. Não pode haver essa separação. Não pode haver esse distanciamento. Porque o momento que nós nos reunimos diante, por exemplo, da mesa do Senhor para partirmos o pão, ele em muitos sentidos é resultante ou é resultado do ponto de vista da nossa adoração, dos dias e a forma que nós vivemos durante a semana. E nós precisamos de viver em todos os momentos da nossa vida em piedade, em espiritualidade, considerando a palavra de Deus, considerando a vontade de Deus, realmente com as nossas vidas subordinadas ao governo da palavra de Deus. Quando saímos e passamos dessa porta, não podemos esquecer os momentos que tivemos aqui dentro, ouvindo e meditando e lendo a palavra de Deus. Uma discussão hoje, muito relevante, por certo, é sobre a secularização das coisas de Deus. É muito relevante essa reflexão. Mas eu vejo um outro problema também. É o problema da realidade do homem cristão, a realidade do cristão que não santifica a sua vida secular com a palavra de Deus, percebe? Os seus atos fora do ambiente, eu vou usar aqui entre aspas a palavra religioso, os seus atos fora do ambiente religioso, muitas vezes não refletem uma vida cotidiana, secular, governada, santificada pela palavra de Deus. Seria como aquele entendimento dos fariseus, como que o homem tivesse sido feito para o sábado. Percebe a ordem? E Jesus vem e fala: o sábado foi feito por causa do homem. Porque as nossas vidas precisam de ser governadas pela palavra e por um estado de adoração diante de Deus, por um estado de convicção diante de Deus. O homem, nós, é onde o sagrado toca o secular, de maneira que Deus, através do homem, em Cristo Jesus, santifica todas as coisas. Porque se você adquiriu uma casa, a sua vida governada pela palavra de Deus vai tornar aquele ambiente também santo e separado para a glória de Deus. Ou o seu lar, o seu carro, as coisas que você tem, as suas posses, não é para a glória de Deus. Ou as suas coisas, ou o seu dinheiro, não glorifica a Deus. Ou as suas conquistas não exaltam o nome do Senhor. Está percebendo, irmãos? E muitas vezes nós separamos as coisas. Às vezes, irmãos, nós agimos como uma coisa é o meu dinheiro
e outra coisa é a minha vida religiosa. Não, irmãos. A nossa vida espiritual diante de Deus abarca todas as coisas que nós temos e fazemos e devem ser governadas e santificadas por uma vida em Cristo subordinada à palavra de Deus. Pelo contrário, irmão, nós estamos vivendo uma vida de idolatria, colocando outras coisas com maior valor do que o próprio Deus, distanciando as coisas que nós julgamos ser nossa do ambiente de espiritualidade que deve abranger toda a nossa vida. Há muitas doutrinas e pensamentos que tentam separar e acalentar o coração do homem sobre a vida religiosa separada, desconexa. Mas o Senhor veio e nos salvou por completo, irmão. Ele te salvou por completo. Naquele grande dia diante do trono de Deus, você vai aparecer lá completamente salvo por Deus, completamente santificado para Deus, para adorar a Deus integralmente e para estar diante de Deus integralmente. Mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, irmãos, a nossa vida tem que ser uma constante busca por uma vida integral diante da presença de Deus. Uma vida integral diante da presença de Deus. Mas o assunto aqui e a palavra é sábado. Mas para nós hoje, na nossa realidade, é o primeiro dia da semana. Porque em Marcos, no capítulo 16 e no versículo 9, eu vou ler para você, diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu. No primeiro dia da semana. Em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 10, João diz: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi. O dia do Senhor, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, da vitória do Senhor. Então, para nós, se fôssemos falar de dia, seria o primeiro dia da semana, não é? Mas, irmãos, a realidade da adoração diária também tem a ver com as práticas do nosso cotidiano. Então, aquilo que nós recebemos e vivemos da parte do Senhor, não é só no primeiro dia, não é só nos dias de reunião, mas, como o Senhor, como é dito em João 4, os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Isso significa que não tem dia, não tem momento e não tem lugar. Em todos os lugares a nossa vida tem que ser uma adoração ao nome do Senhor. O assunto santidade ao Senhor tem que ser vívido em nossa mente, em nossas condutas, em todos os momentos. É óbvio que quando nos reunimos como igreja, a voz do Senhor permeia os nossos corações e rendemos uma adoração do 2 ou mais. Partimos o pão, meditamos na palavra, oferecemos cânticos de alegria ao Senhor, mas essas condutas têm que permear todos os nossos dias. Isaías, quando ele vai considerar sobre o dia de sábado, ele fala de um verdadeiro prazer no descanso do Senhor. Isso está lá em Isaías 58, no versículo 13 e no versículo 14. No versículo 14, na última parte do versículo, ele diz: então o Senhor será a sua alegria. Porque o sábado aqui fala de descanso.
E o descanso fala de alegria. E o nosso descanso diante do Senhor tem que ser uma constante alegria. Para essa mensagem, se eu fosse dar um tema, eu falaria de alegria do Senhor, a necessidade dos homens e também a tristeza da religião. Porque nessas cenas aqui, nós vemos o Senhor trabalhando. Quando vamos analisar, a partir do capítulo 3, nós percebemos a miséria do homem, no sentido de necessidade de Deus. Mas também nós vemos também a tristeza da religião. A tristeza daqueles que lançaram os seus tentáculos religiosos no sentido de conceitos e práticas sobre aquilo que deveria ser uma alegria diante de Deus. A pergunta que eu faço é: quando você veio hoje para esse local de reunião, você veio com alegria? Ou você veio para cá como um ato religioso, para marcar presença? Irmãos, a alegria diante do Senhor tem que permear os nossos corações, tem que encher as nossas vidas. O lidar com a palavra de Deus tem que ser alegria em todo o momento. Quando você vai lendo o texto e você entra no capítulo 3, é uma semana depois. No versículo 23 do capítulo 2, era num sábado. No capítulo 3, e a partir do versículo 1, é um outro sábado, 7 dias depois. Nós lemos assim: outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E estavam observando se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Então, nesse momento aqui, havia uma expectativa dos religiosos em função do que Jesus iria fazer. Sabe o que é interessante? Que aqueles opositores, os oponentes, aqueles que combatiam o Senhor, estavam esperando que ele fizesse um milagre. Eles já esperavam isso. E naquele assunto sobre o sábado, ali, eu vejo essa mão atrofiada e ressequida daquele homem como um reflexo da religião naquela época, dos conceitos religiosos. Porque, irmãos, uma vida religiosa sem realmente alegria na presença de Deus é uma sequidão e é uma vida atrofiada. Então ali estavam, eles estavam esperando que Jesus curasse, e Jesus iria curar. Mas nessa cena aqui eu vejo 2 tipos de pessoas. Olha o versículo 1 do capítulo 3 e na parte B, diz assim: estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. Olha o versículo 2 que diz: e estavam observando-o, se curaria no sábado para o curar. Percebe que naquele ambiente ali havia 2 tipos de pessoas. Havia as pessoas ali que estavam precisando, carecendo da graça e da misericórdia de Deus. Mas de outro lado também havia os religiosos que estavam observando se ele curaria para acusar ele, para planejar ele. Às vezes, irmãos, isso fala muito dos ambientes, entre aspas, religioso que nós frequentamos. Sempre há aqueles que têm um coração aberto e estão realmente para buscar o Senhor, receber do Senhor. Mas há aqueles que estão observando os defeitos, aqueles que estão observando as quedas,
Aqueles que estão observando e estão com seus corações em outras coisas. Então aqui há aqueles dois tipos. Os fariseus espiavam, mas não recebiam. Quando você vai lendo os textos, você percebe que os fariseus, eles também acompanhavam o Senhor, eles também andavam próximo ao Senhor, mas eles andavam próximo ao Senhor para observar e acusar e colocar defeito, apontar o dedo. Eles não estavam interessados em receber a palavra de Deus, eles estavam interessados em acusar, em difamar. Esse era o interesse deles. Mas sempre haviam aqueles que estavam buscando a graça e a misericórdia de Deus. Que o Espírito Santo encontre em nossos corações aqueles que estão buscando a graça do Senhor. Aqueles que ouvem a palavra e buscam na palavra de Deus a misericórdia do Senhor sendo derramada. Aqueles que estão atentos ao falar do Senhor para perceber essa água viva sendo derramada para dentro de nós. Irmãos, isso fala comigo e fala com você, porque os nossos momentos na presença de Deus e diante da palavra do Senhor, diante da exposição da palavra do Senhor, tem que ser momentos de olhar o Senhor, observar o Senhor e de estar pronto para receber desse Senhor. Que os nossos olhos estejam fitos nele. Os religiosos estavam preocupados no sentido de, ele vai curar para nós o acusarmos? Mas sabe o que me chama a atenção também, irmãos? É que os religiosos se preocupavam com os dogmas da religião, se preocupavam com os ritos do dia, mas não se preocupavam com ter uma vida de realidade na presença de Deus, e muito menos com os outros necessitados. Aí em Mateus, no capítulo 12, no versículo 11 e 12, a palavra diz assim: e ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência é lícito fazer o bem no sábado. Percebe o que o Senhor está falando? O Senhor está falando que eles valorizavam mais os animais do que as pessoas. Isso me parece muito o meio social que nós vivemos hoje, não é? As pessoas se comovem muito mais se nas redes sociais for publicado um cachorrinho perdido na rua do que uma criança vizinha passando necessidade. Não parece? Não é verdade? As leis são mais rapidamente aplicadas através de uma comoção social se uma árvore for derrubada do que se alguém tiver uma necessidade e precisar de ajuda. Mas para o Senhor, não. Cada coisa tem o seu lugar e tem a sua prioridade, tem o seu momento. Mas para o Senhor, mais vale uma pessoa. Mais vale uma pessoa. E é assim que ele se comportou. Ele chamou aquele homem com a mão mirrada para o centro. Ele não foi à parte, ele chamou para o centro. Eu fico imaginando o comportamento daquele homem, porque todas as pessoas que têm alguma limitação, ou que se sente limitado em alguma coisa, em algum sentido, ela tem um certo receio por causa disso. Mas o Senhor chamou aquele homem, mas chamou para o curar. Ele disse, levanta-te e vem para o meio. Sabe, irmãos, quando nós vamos olhando esse texto, nós vemos que o Senhor curou aquele homem, mas nós vemos no versículo 4, que na última parte do versículo, quando fala dos fariseus, diz, e eles calaram-se.
Por que eles calaram-se? Porque o Senhor Jesus fez uma pergunta para eles e disse: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou a matar? Percebe que não tem meio termo? Ou você salva, ou você mata. Ou você faz o bem, ou faz o mal. Não tem um meio termo. Se você sabe fazer o bem e não faz o bem, automaticamente você já está fazendo um mal. Então, diante disso, eles se calaram. E nesse momento aqui, era o último momento das acusações dos fariseus. Porque por 3 vezes os fariseus já haviam acusado o Senhor. E nessa 4ª vez, eles sentenciaram o Senhor através do silêncio. De maneira tal que você vai observar no versículo 6, que os fariseus, eles se juntaram com os herodianos. Eles eram inimigos mortais. Os fariseus, eles brigavam por um Israel livre dos romanos. Os herodianos, que também eram uma classe de judeus, eles brigavam para que Israel tivesse sob o domínio de Herodes. Mas, por causa da palavra do Senhor, até aqueles que eram inimigos mortais se juntaram. Os fariseus foram e consultaram os herodianos contra o Senhor. Então, aquele silêncio do Senhor, quando ele perguntou se era lícito fazer o mal ou o bem no dia do sábado, já era um endurecimento do coração deles. No versículo 5, nós lemos assim: e olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi restituído a sua mão, sã como a outra. Eu quero destacar aqui 3 palavras: indignação, condoendo-se e dureza, que é a dureza do coração. A indignação fala do olhar do Senhor, uma ira que foi exibida para punição, mostrando que aqueles seriam, sim, disciplinados com o juízo do Senhor. Condoendo-se fala de uma tristeza do Senhor em ver a condição daquelas pessoas, naquele estado, mas uma tristeza com entrega, porque quando o Senhor decidiu curar, Ele também se entregou, porque estava ali dando todo o material para os fariseus o perseguirem ainda mais, de uma forma ainda mais intensa. E dureza dos corações, que fala da dureza dos corações, no caso dos fariseus, a palavra no original fala de poroses, fala de uma ossificação moral da visão deles ali. Então eles, como não estavam ali para receber da graça e da misericórdia de Deus, o coração deles estava ossificando, estava se fechando, estava endurecendo. Primeiro eles não puderam responder, depois eles não conseguiram responder, depois eles trancaram seus lábios para não falar nada, porque já haviam condenado o Senhor. Irmãos, muitas vezes nós não nos manifestamos, nós não damos glória a Deus, nós não consideramos a palavra do Senhor, e nesse caminho o nosso coração se fecha, não se manifestando, não reagindo à palavra do Senhor. E se continuarmos nesse caminho, o caminho é de ossificação moral, porque nós nos fechamos diante do Senhor. Que o Senhor ganhe os nossos corações, sabe, irmãos? Para que o nosso coração não se feche para a palavra de Deus, para que nós venhamos realmente nos posicionarmos corretamente, reagirmos corretamente à palavra do Senhor.
adorando quando tiver de adorar, considerando quando tiver de considerar, manifestando quando tiver de se manifestar. Eles já haviam acusado o Senhor 3 vezes, e nessa última vez tinham dado a sentença do silêncio. Mas para Jesus não seriam essas ameaças de morte que iria parar o Senhor. Porque para Jesus uma vida valia a sua própria vida, porque Ele veio para sofrer e para salvar. Ele morreu para salvar os perdidos, e Ele se expôs em sofrimento para a salvação de todos aqueles que receberam a sua palavra. E nisso nós vemos a alegria do nosso Senhor. E para meditar, irmãos, um pouco sobre a alegria do nosso Senhor, porque Ele tinha prazer em fazer a vontade do Pai. Eu convido você a abrir em Efésios capítulo 1 e versículo 9. Rapidamente considerarmos essa porção. Porque o Senhor Jesus, quando olhamos essa cena em Marcos, ele estava avançando em seu ministério, rapidamente, alegremente. Enquanto do outro lado, a rígida religião estava pronta para criticar, para não receber e para condenar. Mas havia um povo que estava sedento por receber o Senhor e por ser curado pelo Senhor. Mas nada disso pôde aplacar, mudar a alegria do nosso Senhor em servir e continuar caminhando em direção à cruz. Aqui nós lemos assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Quando nós lemos esse texto, e eu quero aqui grifar, ressaltar a palavra beneplácito, ela fala de deleite, ela fala de prazer, ela fala de santificação e de satisfação. Ela fala de que Jesus estava descobrindo os seus mistérios, ou o seu mistério, com alegria. Para termos uma visão um pouco mais ampla do que o Senhor estava falando, eu vou ler em uma outra versão, que diz assim: Deus nos revelou sua razão secreta para enviar Cristo, um plano que Ele misericordiamente, de uma forma misericordiosa e alegre, traçou há muito tempo. Percebe que as misericórdias e a alegria do nosso Senhor é tal que nada pôde parar o caminho do nosso Senhor? Mas eu quero avançar e ler o versículo 7 ao 10 numa outra versão, que diz assim: por causa do sacrifício do Messias, que derramou seu sangue no altar da cruz, somos um povo livre. Estamos livres da punição decorrente das nossas maldades. E a verdade é que somos totalmente livres. Ele pensou em tudo e providenciou tudo de que precisávamos. E fomos incluídos nos planos que Ele teve tanto prazer em executar. Ele fez tudo isso antes de nós. Em Cristo, um plano de longo alcance, em que tudo está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus e na terra. Essa é a alegria do nosso Senhor. Porque Ele teve tanto prazer em executar a obra que nós vemos nos evangelhos, irmãos, que hoje nós nos reunimos debaixo da obra do Senhor, por causa do nosso Senhor. É por isso que a nossa vida, irmãos, não pode ser uma vida distante da alegria e do prazer de servir a Deus. A sua vida aqui no local de reunião não pode ser diferente em coração do que a sua vida lá fora.
Porque a alegria, o descanso, o prazer foi feito para a igreja do Senhor, para o povo de Deus, e ainda nos resta uma alegria, como está escrito lá em Hebreus, um descanso, um repouso em Deus. Irmãos, nós temos que nos voltar para o Senhor, com o coração realmente quebrantado, e prontos a recebermos das misericórdias de Deus, não com uma mente religiosa, que cumpre agendas, que frequentam reuniões, e que semana após semana, ouve, mas não muda, considera, mas não interioriza, ouve, mas não medita realmente na palavra do Senhor. Quando olhamos o progresso da nossa vida cristã, irmãos, como que nós poderíamos medir esse progresso da nossa vida cristã? Nós estamos avançando em degraus ou nós estamos regressando, caindo da posição para o qual o Senhor nos chamou? Vamos prosseguir, irmãos, caminhando, considerando, avançando, mas diante do Senhor. Que o Senhor realmente nos ajude. Vamos orar. Senhor, muito obrigado a Deus por esse momento. Essa é a Tua palavra, Senhor. A alegria do Senhor em nos salvar, em nos abençoar. Ali estavam aqueles religiosos que estavam prontos a acrescentar coisas do esforço humano, que não vinham de uma alegria, que não vinham de uma disposição, que não vinham de uma meditação, de uma contemplação, a palavra do Senhor, diante do Senhor. Mas, Senhor, tem misericórdia de nós, ó Deus. Nós queremos estar diante da Tua presença, prontos a recebermos da Tua palavra, Senhor. Prontos a respondermos o Senhor com alegria e com júbilo, porque um dia o Senhor andou nessa terra, se entregando e se dando em alegria, Senhor. Ó Deus, e o nosso caminho hoje é vivermos uma vida na Tua presença, Senhor, com júbilo e com alegria, e prontos para Te receber mais e mais, Senhor. Senhor, não permita que nos distanciemos da Tua palavra, Senhor, procurando as coisas externas e tirando os nossos olhos do Teu trono, da Tua presença, Senhor. Quantos de nós, muitas vezes, nos distanciamos da Tua presença, olhando as questões exteriores e nos esquecendo da centralidade da Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Não permita, Senhor, que os nossos corações se ossifiquem, ó Deus, se petrifique, se endureça diante da Tua presença, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. Não permita que os nossos corações fiquem inertes diante do falar do Senhor, diante da palavra do Senhor, diante da adoração ao Teu santo nome. Senhor, toca toda a nossa vida, Senhor, toca todos os nossos bens, todas as nossas posses, e que todo o nosso ser glorifique o Teu nome, Senhor, porque tudo é Teu, Senhor. A minha casa é Tua, o meu lar é Teu, a minha família é Tua, os meus bens é Teu. Tudo é Teu, Senhor. O Senhor nos constituiu, ó Deus, por administradores, Senhor. O Senhor nos deu a graça, ó Deus, e a oportunidade de sermos fiéis sobre os bens que o Senhor nos concedeu. Tudo é Teu, Senhor, tudo é para a Tua glória. Seja louvado o Teu nome, Senhor. Seja bendito o Teu nome, Senhor. Encha o nosso coração com a alegria do Senhor, porque o Senhor é a nossa alegria. O Senhor é o nosso desfrute de hoje. O Senhor é o nosso pão de hoje. Aleluia, Senhor.